o que mais chega para a gente, o que é mais frequente, é auxílio ao diagnóstico diferencial. A gente vai receber encaminhamento de diferentes fontes. A gente recebe encaminhamento de outros psicólogos, nós recebemos encaminhamentos de neurologistas, de psiquiatras, vez ou outra chega um paciente por demanda própria. Quando a gente trabalha com crianças, chega muito encaminhamento da escola, chega encaminhamento de fonoaudiólogos, de terapeutas ocupacionais. Então, quando a gente trabalha com avaliação neuropsicológica, a gente recebe encaminhamento de diversos profissionais. E muitas das vezes eles encaminham para quê? Para a gente ajudar a compreender esse quadro que o paciente está apresentando. Então, para a gente caracterizar melhor todos esses prejuízos e a gente ver se tem perfil cognitivo e comportamental de algum quadro específico e para auxiliar no diagnóstico diferencial entre condições que muitas vezes podem ter uma apresentação a olho nu muito parecida, com pequenas sutilezas as diferenciando. Então, o auxílio ao diagnóstico diferencial ou para tirar uma dúvida, por exemplo, essa criança ela tem deficiência intelectual, a inteligência dela é normal. Esse idoso, ele está num envelhecimento saudável ou já está num processo de envelhecimento demencial? Então, a gente é bem acionado nesse momento. Em algumas situações, a avaliação neuropsicológica ela se mostra uma ferramenta que a gente chama de padrão ouro. Quando a gente pega os manuais diagnósticos, a avaliação neuropsicológica ela não é um critério diagnóstico para muitos quadros com os quais nós trabalhamos, mas é uma ferramenta interessante para a caracterização desses quadros. Quando a gente pega, por exemplo, os transtornos neurocognitivos, que pode ser maior ou leve, que são os processos de envelhecimento, a avaliação neuropsicológica, ela é um critério diagnóstico e nesses quadros ela é um padrão ouro. Por quê? Se a gente pega um paciente idoso e a suspeita do médico é comprometimento cognitivo leve ou um quadro demencial, nenhum exame de biomarcador vai fazer essa diferenciação entre esses dois quadros. O que vai auxiliar a essa diferenciação vai ser a nossa avaliação neuropsicológica. Então, em muitas situações, ela é uma ferramenta muito importante para a gente fazer o diagnóstico diferencial. Ela é uma avaliação complementar, assim como a ressonância, o eletroencefalograma, o próprio hemograma. Então, vai vir para ser somada todos essas outras medidas para a gente poder fazer um bom diagnóstico diferencial. Mas é o que mais chega para a gente. É dúvida em relação ao diagnóstico e a gente busca tentar auxiliar nesse processo. Nem sempre a gente vai conseguir chegar a uma hipótese diagnóstica final. Às vezes o paciente vai ter algumas variáveis confundidoras que a gente vai precisar reavaliar no futuro para ter uma hipótese diagnóstica com maior confiabilidade. Mas só de oferecer o perfil cognitivo e comportamental, quando não for possível fechar uma hipótese diagnóstica, para o clínico já é um ganho muito grande. Então, o que mais chega para a gente é auxílio a esse diagnóstico diferencial. Outras vezes, a gente vai receber os pacientes no nosso consultório não com o objetivo de diagnóstico, mas para a gente auxiliar na orientação para o tratamento. Alguns quadros, como por exemplo o autismo, o TDAH, transtorno bipolar, eles não precisam de avaliação neuropsicológica para realização do diagnóstico. Mas é interessante fazer porque a gente sabe que todos esses quadros, eles cursam com alguns prejuízos cognitivos, tendem a cursar com prejuízos cognitivos. E tendo esse mapa cognitivo das forças e das fraquezas, a gente consegue fazer uma orientação individualizada para esse paciente de intervenções não medicamentosas, sugerir visita ao médico, para o médico ver a necessidade de alguma intervenção medicamentosa e dessa forma garantir um melhor prognóstico para o nosso paciente. Então, é bastante importante
Então, eu recebo, por exemplo, uma criança com autismo no meu consultório. O diagnóstico para autismo, ele é basicamente clínico, mas é interessante eu saber qual que é o nível de inteligência dessa criança, qual que é o perfil atencional dela, como que está a memória, como que estão as funções executivas, para planejar as intervenções e essa minha criança poder atingir ao máximo as potencialidades dela. Então, nem sempre nosso objetivo vai ser diagnosticar. Muitas vezes vai ser, olha, eu tenho esse perfil e eu sei que tais estratégias podem trazer ganhos para crianças ou adultos ou idosos com esse perfil apresentado. Orientação para tratamento tem sido uma demanda cada vez maior no nosso consultório também, porque esses prejuízos cognitivos vão implicar em perda de funcionalidade na vida do nosso paciente como um todo. Então, cada vez mais está sendo reconhecida essa necessidade de ter esse funcionamento cognitivo bem claro para a gente poder planejar uma intervenção adequada às capacidades do meu paciente e que, de fato, vai gerar frutos para ele. Utilizamos muito a avaliação neuropsicológica também para avaliar a eficácia de um tratamento. Então, você tem um paciente, você fez uma avaliação inicial, vamos supor que a gente tem um paciente com TDAH. Fizemos uma avaliação inicial, foi diagnosticado o TDAH, o médico juntou todas as informações, o nosso laudo sugeriu o TDAH, fez esse diagnóstico e essa criança iniciou intervenção medicamentosa, iniciou terapia cognitiva comportamental, os pais passaram a realizar treinamento de pais e daí a algum tempo o clínico que o acompanha quer que esse paciente seja reavaliado para ver os ganhos dessas estratégias. Então, a gente usa bastante nesse tipo de situação também, porque se não estiver trazendo ganho, quem está intervindo com esse meu paciente vai poder pensar o que pode fazer de adequação nas estratégias que estão sendo utilizadas para promover o melhor desenvolvimento desse nosso paciente. Então, a gente faria 2 avaliações, uma pegaria a prévia e faria uma comparação ideográfica com a atual para ver se houve melhora conforme o esperado ou não. E também é bastante utilizada em situações de acompanhamento longitudinal, quando a gente precisa ver se esses prejuízos do meu paciente eles estão acentuando com o passar do tempo, então ele está tendo uma piora contínua ou não, ou se está estagnado. Se a gente, por exemplo, a gente pega lá o nosso idoso. Eu tenho um idoso que eu avaliei ano passado e a minha hipótese clínica, que foi confirmada pelo médico, foi de comprometimento cognitivo leve. O que eu vou fazer com esse paciente? Eu sei que essa condição, esse CCL, ele pode evoluir para uma demência, ele pode se manter estável, do mesmo jeito que ele se apresenta, ou mesmo pode remitir para um estágio de funcionamento cognitivo normal. Então, se eu tenho, por exemplo, um paciente que o meu diagnóstico inicial foi de CCL, eu irei acompanhá-lo anualmente, porque o desfecho dele é muito certo, pode ser para melhor, para pior, ou ficar onde ele está. E a gente quer garantir para ele o melhor prognóstico. Então, se ele for evoluir, a gente já quer começar a intervir desde cedo. Então, uma avaliação anual para acompanhar como esse paciente tem se mostrado, como esse declínio tem se apresentado, é fundamental para o prognóstico do meu paciente de se manter funcional por mais tempo. Então, a gente usa bastante esse acompanhamento longitudinal quando o paciente apresenta algum quadro que vai trazendo prejuízos cognitivos, com a acentuação desses prejuízos cognitivos com a passagem do tempo. Então, como vocês podem ver, a gente tem várias aplicações para avaliação neuropsicológica. Então, assim, aplicar teste é uma das nossas estratégias para fazer todas essas investigações e responder todas essas perguntas que eu mostrei para vocês em relação à aplicação da avaliação neuropsicológica.